Em foco de sexta-feira, dia 6 de abril. Faz hoje um ano que José Sócrates solicitou assistência financeira. O Económico faz o balanço do país desde a chegada da Troika. Portugal não precisa de nenhum fundo de resgate, Portugal não precisa de ajuda externa e Portugal vai defender-se. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Foram meses para o Governo deixar de dizer que Portugal não precisava da ajuda da Europa nem do FMI, porque precisou. A taxa de juros de 7% no mercado secundário já tinha ficado para trás quando José Sócrates, a 6 de abril de 2011, teve de ceder. Portugal começava um caminho longo, difícil e penoso. Medidas de austeridade que se adivinhavam. Faz um ano que aqui o Ministério das Finanças se tornou o quartel-general para aqueles que vieram ver as contas nacionais e hoje são conhecidos por Troika. Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu chegaram a Portugal no dia 19 de abril e traziam na mala o que diziam ser o remédio para o país. Cortes, reduções, menos apoios, mais impostos. Numa palavra, austeridade. A austeridade que teria um prazo de 3 anos e um cheque de 78 mil milhões de euros. Este dia, tristemente, mas assinala o fim da ilusão. Assinala o fim de um país que durante demasiados anos, durante 6 anos e meio pelo menos, andou a gastar aquilo que não tinha, andou a vender ilusões que manifestamente não tinha dinheiro para pagar e, portanto, faz hoje o tal ano em que finalmente a alienação política do socratismo terminou. Um mês depois das eleições, o primeiro murro no estômago de Pedro Passos Coelho. A Moody's põe o rating de Portugal no lixo, a primeira a dizer aos mercados que o país não é de confiança para investir. Depois veio o primeiro corte inesperado. Parte do subsídio de Natal ia para o Estado. Um momento que eu penso que marcou a forma como este governo entrou em funções foi decidir, em agosto do ano passado, ainda sem ter conhecimento concreto da realidade da economia portuguesa, que o governo decidiu ir ao bolso dos portugueses, retirando-lhe metade do subsídio de Natal. Passa julho, chegamos a agosto, o primeiro exame da missão internacional. Nova conferência de imprensa, quem manda é quem paga. E Vítor Gaspar ficou com o papel de anunciar ao país que o gás vai ficar mais caro, mais cedo, com o aumento do IVA em outubro. Nas ruas já se ouviam gritos, jovens, adultos, polícias e desempregados. Faltava conhecer o Orçamento do Estado, o documento que punha preto no branco a austeridade para 2012. Mais austeridade. Ainda todos se lembravam do que não ia acontecer com o memorando de entendimento, mas nessa altura era José Sócrates a liderar o governo. Agora era diferente. Que o orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Novembro voltava a ser um mês de incerteza. Parecia que nada era suficiente. O orçamento passa com a abstenção socialista e Portugal até recebe mais uma nota positiva da missão internacional. Mas os juros disparam. Porquê? A Grécia e a crise europeia. A Fitch torna-se a segunda a descer a notação portuguesa para lixo. Crescem rumores de dificuldades em Espanha, Berlusconi sai para a Itália não cair e a Grécia, essa Grécia, continua a não convencer. Precisa de mais dinheiro e desta vez os privados vão ter de negociar parte da dívida. O governo helénico ameaça levar as medidas a referendo, o governo helénico sai, o pânico está instaurado nos mercados secundários. Portugal vai ter de refazer as contas e começa a fazer-se o orçamento retificativo. Mais dinheiro para as dívidas, mais dinheiro para a Madeira. Existe um buraco superior a 5 mil milhões de euros para pagar. O Governo e parceiros sociais entendem-se e assinam as mudanças das leis laborais. De fora fica apenas a CGTP. Fiquei muito surpreendido pela positiva quando conseguimos encontrar na concertação social não foi uma unanimidade, uma das centrais sindicais ficou de fora, mas conseguimos o apoio e o agreement, digamos, da outra central sindical. Esse é um momento marcante deste último ano. Ainda assim, há mais um pico, o maior de sempre. Os juros a 10 anos quase que tocam os 18% em janeiro, após a S&P cortar o rating para lixo. Mas depois, a Grécia evita por agora sair do euro, recebe mais dinheiro, desta vez com perdão dos privados. A missão internacional volta a Portugal, dá nota positiva e chega a nova tranche. Controlar as contas continua a ser um trabalho colossal e torna-se ainda mais urgente descolar da Grécia. Tarefa difícil, mas que ainda assim tem mostrado frutos.
mas as dúvidas ainda existem se as metas vão ser ou não cumpridas. Bem, mas um ano depois, e é importante ressalvar isto, já não estamos a falar do memorando que o Partido Socialista assinou há um ano atrás. Já estamos a falar de um conjunto muito diverso de medidas que têm agravado, obviamente, não só a austeridade, mas também as consequências negativas dessa mesma austeridade. Portugal já recebeu quase 40 mil milhões de euros desde o início do programa. Continua classificado na categoria de lixo nas maiores agências de notação norte-americanas e o Governo continua a dizer nem mais tempo, nem mais dinheiro. A imagem de Ricardo Moacho, Diogo Carreira, ETV. Para fazer o balanço de um ano depois da Troika, são convidados em estúdio Sérgio Azevedo, do PSD, e Rui Paulo Figueiredo, do PS. Meus senhores, muito obrigada por estarem neste Enfoque. É um gosto receber-vos aqui. Gostava de começar com o seu balanço de um ano, perante um programa de ajustamento que o Governo tem feito todos os esforços para cumprir à risca, com rasgados elogios por parte das instituições internacionais, mas também com dados económicos que supostamente estão hoje, um ano depois, pior do que o esperado. São tudo fruto das medidas de austeridade? Boa tarde. O balanço é claramente negativo. Nós, há um ano e 15 dias, estivemos a assinalar o chumbo do PEC 4. Nessa altura, nós tínhamos dois caminhos a seguir. A União Europeia tinha acordado com o governo português, que tinha acordado com o líder do PSD, à época, Pedro Passos Coelho, aprovar o PEC 4, que tinha medidas muito menos gravosas do que aquelas que estamos a viver hoje. Nós tínhamos duas opções. Ou seguíamos o caminho da Itália e da Espanha, que continuaram a ter ajuda do Banco Central Europeu sem recorrer a um mecanismo de resgate, ou seguíamos o caminho da Grécia e da Irlanda. Ao tempo, a Comissão Europeia, a Sra. Merkel, pretendiam que Portugal tivesse aprovado o PEC 4 e tivesse seguido o caminho da Espanha e da Itália. Ainda há pouco tempo tivemos também a oportunidade de ler as declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal, que também entendia que não havia necessidade de recorrer à ajuda externa se o PEC 4 tivesse sido aprovado. O que é que lhe diz, o que é que lhe diz a esta distância, agora de um ano e 15 dias, que o PEC 4 teria sido suficiente se ainda assim estas medidas de austeridade e que considera mais gravosas, às vezes não chegam para fazer face aos números que o Governo espera? Nós não sabemos se o PEC 4 teria sido suficiente, mas aquilo que sabemos é que o chumbo do PEC 4 tornou muito mais gravosa a vida dos portugueses e das portuguesas. Eu lembro-me também, há um ano atrás, que Eduardo Catroga, na altura que era o porta-voz oficioso do PSD para as questões económicas, entendia que recorrer à ajuda externa era negativo, porque esse recurso tinha sido negativo para a Grécia e para a Irlanda. E, portanto, quem chumbou a solução do PEC 4 que estava acordada com as instituições europeias é que tem que te provar que estaríamos melhor. O balanço que nós hoje temos é que temos mais desemprego, mais insolvências, aumentou o IVA da restauração, aumentaram os transportes, aumentou a eletricidade, aumentou o gás. Eu lembro-me de Carlos Moedas, que hoje é secretário de Estado, dizer que os juros da dívida pública iam descer. Ora, aquilo que nós temos hoje é que os juros da dívida pública no mercado secundário a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos são mais elevados do que há um ano atrás. E, portanto, o balanço é claramente negativo. Aqui fica o seu primeiro balanço. Deixa-me só terminar uma coisa, muito breve. As entidades da Troika, porque estava na vossa peça e começou a sua pergunta por dizer isso, é verdade que dizem que o balanço tem sido positivo. Mas há um ano atrás também diziam que o caminho positivo era outro, era o caminho que foi seguido pela Espanha e pela Itália, e era o caminho que nós deveríamos ter seguido se o PSD, na altura, não tivesse a sede de ir ao pote e não tivesse chumbado o PEC 4. Aliás, Pedro Passos Coelho, numa noite, apoiou as medidas do PEC 4, no dia a seguir parece que foi pressionado pelo aparelho do PSD e retirou esse apoio. Sérgio Azevedo, vou recuperar aqui algumas palavras de Rui Paulo Figueiredo para lhe dizer que, efetivamente, a recessão é mais profunda do que se esperava, o desemprego é maior, as insolvências têm sido cada vez mais. Pode dizer-se que são tudo consequências só dos problemas e da situação económica externa? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. O que se pode dizer é que, como vimos na peça, há um ano tínhamos um primeiro-ministro que dizia que defenderia o país contra qualquer intervenção externa e pouco tempo depois reconheceu e forçou o país a acordar para uma realidade difícil que tinha que enfrentar e que não estava preparada para isso. E o que é facto é que o PSD, de facto, não aprovou o PEC 4 porque tivemos a sensação... Os sacrifícios eram excessivos. E o próprio país teve a sensação de que de PEC em PEC, o governo socialista na altura iria utilizar os PECs todos que fossem necessários até ao PEC final que era a falência total do nosso país. O que acontece e que me parece que é importante, para não falar do passado, porque julgo que é importante uma mensagem de esperança e falarmos um pouco de futuro,
Eu julgo que o balanço de um ano da Troika ou de um ano deste programa de ajustamento financeiro está espelhado, o seu sucesso ou as suas consequências são espelhadas na terceira avaliação intercalar do programa de ajustamento. E eu gostava de fazer referência fundamentalmente a essa avaliação, nomeadamente ao relatório da Comissão Europeia, que diz que Portugal se encontra hoje no caminho certo para a consolidação das contas públicas, para a consolidação orçamental e para que, no futuro, possa desenvolver mais crescimento económico. Sérgio Azevedo, deixe-me fazer aqui um ponto de situação só para lhe perguntar diretamente. Apesar dessas boas avaliações e desse sucesso de que fala, e de que fala também a Comissão Europeia e muito provavelmente o FMI e a Troika tem vindo a dizê-lo efetivamente em todas as avaliações, deixe-me perguntar-lhe se o sucesso de um programa não é também a pobreza de muitos portugueses, porque efetivamente os números de desempregados têm chegado a recordes históricos e gostava de lhe perguntar se Portugal consegue comportar 800 mil desempregados. A Segurança Social consegue comportar esse número de desempregados em recordes históricos? Bom, eu julgo que há de facto um alerta negativo relativamente a estas avaliações, que é o desemprego. Nós já sabíamos que uma intervenção externa na nossa economia iria trazer desemprego. Mas também confesso que não estávamos à espera que os níveis de desemprego fossem tão grandes e julgo que essa é uma matéria importantíssima e que o Governo e o próprio Partido Social Democrata estão atentos e... Mas atentos como? O que é que se faz no terreno, especificamente? Porque as pessoas precisam de respostas, a economia real precisa de respostas e o FMI, é claro, não diz meias palavras, o desemprego vai continuar a aumentar em Portugal. Pois vai, mas acontece o seguinte, é que também não pode haver dois pesos e duas medidas. As instituições europeias e a Europa obriga-nos a um caminho de consolidação orçamental e financeiro que não dá margem para tudo. E, portanto, enquanto a Europa e as instituições financeiras entenderem que esse é o caminho e que o caminho a ser seguido é necessariamente e obrigatoriamente esse, então o Governo, na minha opinião, o Governo tem mesmo que seguir esse caminho, não há outra alternativa. Mesmo destruindo emprego. Mas o que acontece é isso mesmo. O que acontece é que quando o Governo chega ao país, tem noção de uma realidade completamente diferente e essa própria realidade foi vendida de forma diferente pelo Governo anterior às instituições europeias. E essa é que é a grande questão e a grande realidade do nosso país hoje em dia. E, portanto, eu julgo que este vai ser um caminho muito difícil. Eu acho que ninguém, nem nunca o Governo disse que ia ser um caminho fácil. É um caminho muito difícil. Mas eu julgo que é importante referirmos este pequeno aspecto e usando um termo até que está um pouco em voga, é muito pouco ajustado atribuir-se a um governo com 9 meses de governação, que já implementou e que vai implementar um conjunto de reformas estruturais fundamentais para o nosso país, para trazer alguma credibilidade, não só nos mercados externos, mas também para promover algum crescimento da economia. É muito pouco ajustado a um governo de 9 meses ser atribuída a irresponsabilidade de uma gestão que tem mais de 16 anos no nosso país. E esta é que é a questão. Há maus indicadores, mas dizem os economistas que há também bons indicadores e um deles é o déficit externo, que está melhor do que o esperado há um ano. Explicações? Não faltaria que o déficit externo não tivesse melhor. Se o consumo privado tem descido a níveis brutais, é que o déficit comercial tem descido apenas e só porque as pessoas estão mais pobres. O país está empobrecido. As pessoas não têm deixado de consumir. E a mim choca-me a insensibilidade social deste governo que transpareceu nas palavras do Sérgio. Porque é um encolher de ombros, um baixar os braços face ao nível do desemprego que nós temos, face às falências das empresas, face às insolvências. Este caminho não tinha que ser necessariamente assim, porque nós, sim, temos que consolidar as contas públicas, sim, tínhamos que diminuir a despesa pública, mas deveríamos ter tido políticas económicas para fazer face a esta situação. E, de facto, este governo não tem Ministério da Economia, não tem Ministro da Economia e do Emprego. Nós não tínhamos necessidade de ter aumentado brutalmente o IVA da restauração. Foi um grande debate na sociedade portuguesa. A Associação Representativa do Setor, todos os partidos da oposição disseram que este caminho iria ter, ao contrário do que o Governo queria, uma diminuição de receitas, ia ter mais falências, mais insolvências. Basta andarmos pelas cidades deste país para ver restaurantes a fecharem, o desemprego a aumentar neste setor. O aumento brutal dos transportes tem conduzido a uma diminuição da utilização do transporte público e não tem aumentado por aí além as receitas das empresas públicas de transportes. O Ministro da Economia não apresenta
propostas para internacionalizar as empresas, para apoiar as pequenas e médias empresas ao nível das exportações, que pode ser um dos fatores de crescimento. Aliás, este Ministro da Economia tem sido sucessivamente esvaziado de competências, porque verdadeiramente já nem o Primeiro-Ministro acredita nele. Ele perde competências para o Ministro Paulo Portas, houve aumento das exportações na linha daquilo que existia no governo anterior e houve uma diminuição desse aumento no último trimestre do ano passado. Acha que têm sido suficientes os apoios à exportação? Não, acho que temos que fazer muito mais. Acho que, por exemplo, nós deveríamos ter um programa como tem a França, em que empresas que já estão instaladas em países estrangeiros, em que entidades públicas ajudam pequenas e médias empresas a internacionalizarem-se. Acho que nós temos também que ter seguros de crédito, seguros de pré-financiamento. Acho que temos que melhorar na diplomacia económica. Eu, por exemplo, fiquei satisfeito que, ao fim de meses e meses de debate e de falência neste setor, o Governo finalmente tivesse decidido atribuir a coordenação da diplomacia económica ao Ministro Paulo Portas, porque manifestamente o Ministro Álvaro Santos Pereira é um Ministro que não consegue fazer nada em nenhumas áreas e por isso é que perdeu a diplomacia económica, perdeu o crédito. Não, isso compete ao Primeiro-Ministro. Na sua opinião? Na minha opinião, isso compete ao Primeiro-Ministro. Acrescenta alguma coisa à economia do país? Não acrescenta nada à economia do país. E na sua opinião, deveria sair? Não, isso não me cabe a nenhum deputado da oposição. Eu sou muito cioso de uma vertente institucional. Ao Primeiro-Ministro é que cabe fazer essas avaliações. Do ponto de vista do próprio Primeiro-Ministro, o que está à vista é que ele não acrescenta nada, porque se acrescentasse alguma coisa, não tínhamos sucessivos temas atribuídos a Paulo Portas, Miguel Relvas, Vítor Gaspar, a consultores como António Borges ou Luís Pais Antunes. E isso tem a ver com o Ministro, mas também tem a ver com o populismo que marcou o início deste governo. Não terá que ver com a dimensão do Ministério? Era aí que eu ia. Foi uma medida altamente populista de diminuir o número de ministros. Temos um Ministério ingerível, com um Ministro claramente incompetente e que depois gasta muito mais em consultores pagos a peso de ouros para fazer o trabalho que competia ao Ministro e aos seus secretários de Estado. Direito de defesa. Não, eu julgo que, reparem, em primeiro lugar, e o Rui Paulo Figueiredo não se vai importar com o que eu vou dizer, mas quem ouve o Partido Socialista hoje a falar pensa que o Partido Socialista saiu do governo há 10 anos, ou há 9 anos. E não é verdade. E acontece que o agravamento dos principais indicadores económicos deve-se fundamentalmente à consequência das políticas de desvario e às más políticas e ao descontrolo das contas públicas das contas públicas, não é? E, portanto... O Sérgio, quando não consegue defender o presente, vai sempre buscar o passado. Quero responder à questão do presente. Efetivamente, este esvaziamento de poderes e efetivamente esta redução do Ministério, que era um super-ministério com 2 tutelas e meia no início da legislatura. Mas eu não julgo que exista um esvaziamento de poderes do Ministério da Economia e do Emprego. Eu não sei se o Rui Paulo Figueiredo estava a referir àquela Comissão de Trabalho relativamente à avaliação do CREN, que era presidida... Não só o CREN, as privatizações... Paulo Portas, privatizações, António Borges, Emprego Jovem, Miguel Relvas, não é CREN, Vítor Gaspar. A diplomacia económica, vamos lá ver uma coisa, o Governo fez e bem, na minha opinião, um conjunto de reformas... Luís Pais Antunes. Um conjunto de reformas consulares que eram importantes e que necessitavam e que fez e bem, agregou, definiu como competência primacial desses novos embaixadores e a competência desses consulados a diplomacia económica, serem os representantes de Portugal, serem, ao fim e ao cabo, uma espécie de agentes comerciais, mal comparado, de Portugal lá fora. E eu acho que isso é uma medida de salutar. Eu não percebo porque é que há esta visão dogmática e estreita de tudo aquilo que tenha a ver com a economia e com a dinamização da economia, estar preso, e é positivo. Foi pena, foi durante 6 meses o Governo ter-se enredado a pedir um relatório a Braga de Macedo para debater, que apresentou variadíssimas propostas para chegar a uma conclusão óbvia que podiam ter chegado desde o início. Foi 6 meses que a aposta na internacionalização da nossa economia perdeu. E foi ainda bem que ficou com Paulo Portas, porque com Álvaro Santos Pereira nós não vamos lá, manifestamente, e o Primeiro-Ministro já percebeu isso, por isso é que vai distribuindo as pastas para outros membros do Governo. Falta economia, falta política económica e há um excessivo peso da austeridade pela austeridade, há esta paixão pela austeridade, há um excessivo peso do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, há um excessivo
peso na consolidação das contas públicas, sem haver um contraponto a uma defesa da economia, a políticas para o crescimento económico, políticas para o emprego. Avançamos no nosso discurso para medidas concretas e recuperava uma frase que utilizou há pouco, que foi acusar este partido, na voz, naturalmente agora do Sérgio, de insensibilidade social. E, efetivamente, não sou só eu, Pacheco Pereira ainda ontem acusou exatamente a mesma coisa, e é um ilustre e destacado militante e ex-dirigente do PSD. Aqui fica, e não são os únicos dois, com certeza já ouvimos outras vozes acusando este governo de extremo liberalismo e também de insensibilidade social. Olhando para as prestações sociais, no último ano mudaram as regras do subsídio de desemprego, cortou-se o rendimento social de inserção, abonos de família, subsídio de doença e maternidade. Até aqui tudo bem, estaria no documento da Troika. Mas agora estão na calha novas reduções, disse o Ministério da Segurança Social. Os portugueses aguentam ainda mais cortes? Os portugueses, nas prestações sociais. Os portugueses sabem, porque nunca lhes foi escondido, que o caminho é difícil. Eu julgo que essa é uma informação que não é um dado adquirido, essa informação que acaba de transmitir. Mas, em todo o caso, os portugueses sempre souberam que era preciso um sacrifício muito grande para chegarmos e para atingirmos o nosso objetivo e a nossa meta. E, portanto, a questão é esta, é que o país não tem condição financeira nem económica para suportar um conjunto de medidas. E, portanto, esse foi o caminho, porque governar é isso mesmo. Governar é tomar decisões e decidir. Porquê mais opções de corte no Estado Social? Porquê falar dos subsídios de maternidade? Porquê os subsídios de doença de curta e média duração? Porquê a opção específica? Porque aqui sim há uma opção política relativamente às prestações sociais. Não há mais gorduras em lado nenhum do Estado, da administração central, que possam compensar os cortes em prestações sociais, volto a frisar. Há gorduras do Estado que estão a ser cortadas do lado da despesa do Estado, que estão a ser cortadas e que vão continuar a ser cortadas por este governo. O problema é que... 3/4 pelo lado da receita. Isso não é verdade. O Rui Paulo Figueiredo, isso não é verdade. São os números da UTAL. Rui Paulo, a unidade técnica isso não é verdade. O que acontece é que Portugal tem um conjunto de objetivos que tem que cumprir, objetivos financeiros que tem que cumprir, que as políticas e que não consegue deste cumprir. Governo conduzem à diminuição das receitas. O que conduziu... E isso implica mais medidas de austeridade. Rui Paulo Figueiredo, este governo está-nos a conduzir para um ciclo de austeridade. Rui Paulo Figueiredo, o que conduziu a que este governo tomasse um conjunto de medidas impopulares e medidas de austeridade foi a governação do Partido Socialista dos últimos anos. Não é o passado, é a verdade. Já estão a governar há quase um ano. Não é uma questão de falar no passado, é repor a verdade. Não é explicar, é repor a verdade. Porque o Partido Socialista, infelizmente hoje, em vez de ter uma oposição construtiva e de se interessar verdadeiramente por alguns problemas do país e de ser até, nomeadamente, até uma voz ativa junto do Governo na apresentação de apresentamos propostas e somos esmagados pela maioria. Isso não é verdade. Temos o exemplo do enriquecimento ilícito, que o Tribunal Constitucional não é verdade. Temos um exemplo e vamos ver no futuro a lei da concorrência que também tem, do nosso ponto de vista, matérias que podem ter os mesmos problemas de inconstitucionalidade. Isso não é verdade e o Rui Paulo Figueiredo sabe que não é verdade, porque a única coisa que o secretário-geral do Partido Socialista, quando reuniu com a Troika na última vez, lhes disse, as medidas não se conhece uma medida alternativa às políticas do Governo que o Partido Socialista tenha apresentado à missão da Troika. Não é verdade. A única coisa, aí está, isso não é uma medida alternativa. O Rui Paulo Figueiredo tem toda a razão, acabou de dizer. Vamos ouvir então quais são as propostas do PS, as medidas alternativas que eventualmente terão sido apresentadas. Linha de financiamento BEI, mais apoio para os desempregados. Através de onde é que se vai buscar esse dinheiro para apoiar políticas públicas de apoio à internacionalização de empresas. Esse é um aspecto absolutamente crucial. Há muitas coisas que não têm a ver com o dinheiro. Negociar com o Banco Europeu de Investimentos não tem a ver com verbas do nosso orçamento. Mas o PSD terá feito já essa negociação. Está à espera de uma resposta. Tarde e a más horas, porque esta maioria tem um grande problema. É que tudo aquilo que é proposto pelo Partido Socialista é para chumbar, é para rasgar, é para diabolizar. O PSD e o CDS têm procurado afastar o Partido Socialista de um consenso estratégico para cumprimento do memorando. Basta ver, até do ponto de vista institucional, o facto de alterarem o memorando e nem sequer conversarem com o principal partido da oposição que o apoia e que o subscreve. Na sua visão, haveria um outro caminho a seguir? Naturalmente que sim. Nós temos que fazer... Cumprindo as metas do déficit. Cumprindo as metas do déficit. E merecendo os elogios de Bruxelas. Sim, claramente. Nós temos que
Nós temos que ter políticas públicas de apoio ao crescimento e ao emprego. Ainda agora a Irlanda apresentou um plano estruturado nesse sentido, um plano que o nosso governo não apoia. E nós não podemos também, deixe-me que lhe diga, ter elogios de Bruxelas a todo o custo, porque eu ouvi muito bem na Assembleia da República o comissário Olli Rehn dizer que estava tudo bem, mas fazer como o Sérgio fez há pouco, encolher os ombros quando falamos dos números do desemprego, dos números da falência das empresas e insolvências. Nós não queremos em Portugal o que está a acontecer na Grécia. Nós não queremos suicídios à porta do Parlamento por as pessoas não terem nenhum tipo de condições. Não sei se estamos muito longe. Eu espero que sim, porque nós estamos a fazer um caminho negativo. Porque 15% de desemprego, subir 3% no último ano, uma recessão que, sucessivamente, o Ministro das Finanças quantificou desde 2,4 e agora já vai em 3,3 e vamos ver onde vai parar, nós não estamos no caminho certo. E a Comissão Europeia diz que este caminho é positivo, mas há um ano atrás, como falámos no início, dizia que o caminho era outro. Muito bem, temos poucos minutos para falar ainda de subsídios de férias e de Natal. Eu gostava só de acrescentar, se me permite, 30 segundos dizer isto. Esta é a diferença entre o governo e os partidos que suportam o governo, que apresentam um conjunto de medidas difíceis, é certo, porque nunca esconderam que eram medidas difíceis aos portugueses, e o caminho que a oposição, que deveria ter um papel aqui de alta responsabilidade, porque não só é corresponsável por esta situação, como também deveria desempenhar um papel de oposição construtiva. Mas hoje são as soluções. Mas, Rui Paulo Figueiredo, eu não interrompi, peço desculpa, deixe-me só terminar, são 30 segundos. Este é o caminho que a oposição prefere seguir, que é o caminho da demagogia. Quando se diz hoje em Portugal está a uma distância da Grécia, a anos-luz no que diz respeito à consolidação das suas contas públicas e no caminho que deve seguir. Quando se diz hoje, e quando um deputado do Partido Socialista diz que esperemos que não aconteça em Portugal o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na Grécia ainda há dias, com o suicídio daquela pessoa à frente. Porque há gente a sofrer em Portugal. Mas há gente a sofrer em Portugal, mas nós temos consciência. Pois é, Rui Paulo Figueiredo, mas nós temos essa consciência. Agora, a grande questão que importa é esta: é quem é que pôs, ou quem é que criou as condições para que essas pessoas sofressem da maneira como sofrem. Muito bem, avançamos, meus senhores, subsídios de Natal e de férias repostos em 2015. Quer explicar este lapso? Eu julgo que, e acho que não tem problema nenhum em assumir isso, eu julgo que há, de facto, aqui uma falha de comunicação importante e que deve ser revista. Mas eu gostava de me centrar naquilo que o Primeiro-Ministro sempre afirmou e, com verdade, sempre afirmou. O Primeiro-Ministro, desde o início, que diz que a suspensão temporária... No dia 1 de abril de 2011 dizia que nunca na vida iria retirar subsídios de férias aos portugueses. O Primeiro-Ministro... Eu pensei que era dia das mentiras. Mas o Primeiro-Ministro, desde o primeiro dia em que decide a suspensão dos subsídios de férias e de Natal, sempre afirmou com verdade que os subsídios iriam ser repostos de forma gradual após o fim do período de ajustamento ou de intervenção financeira. Mas também sabemos que depois houve intervenções de outros membros do Governo adiante que falavam na suspensão dos subsídios por 2 anos. Correto. E concretizavam 2012, 2013. É verdade. O que queremos aqui saber é se houve falta de verdade aos portugueses ou se houve apenas uma falha de comunicação relativamente àquela que é a data de fim do Programa de Assistência Financeira. Não houve falha, 2013, 2014. Não houve mentira aos portugueses, se é isso que me pergunta, não houve. O que houve foi sim uma falha de comunicação que eu próprio já acabei por reconhecer no início desta minha intervenção. Dentro dos membros do próprio Governo. E presumo que sim. Sem maldade. Obviamente. Eu nenhum governo, seja do Partido Social Democrata, seja até do Partido Socialista, eu julgo que governe com maldade. Não consigo acreditar nisso. O que acontece é o seguinte, é que em setembro de 2013 há a grande avaliação de Portugal lá fora, e portanto que até marca o regresso de Portugal aos mercados, ou o princípio do regresso de Portugal aos mercados. Mas o Programa de Assistência Financeira termina em setembro de 2014. E é natural que se tenha confundido, ou que seja um lapso, dizer que setembro de 2013, ou o regresso de Portugal aos mercados, seja ao fim do período de ajustamento. Sérgio, está explicado e tenho que dar 40 minutos de réplica aqui ao Rui. 40 segundos. 40 minutos não temos, desculpe, 40 segundos. A explicação do Sérgio está à vista da dificuldade que ela tem. Ou seja, nós temos um governo descoordenado entre si, temos um primeiro-ministro que não falou verdade aos portugueses, mas, acima de tudo, temos outra coisa. É que não temos um problema de comunicação. Isso é a explicação para os problemas de política. Nós temos um problema de política. E aquilo que acontece é que a paixão da austeridade pela austeridade tem, ao contrário, em vez de aumentar as receitas, tem diminuído as receitas. Mas em relação a esta questão dos subsídios... Em relação a isso mesmo. Acredita como o ou não governo tem que o governo diminuído sempre as receitas... disse desde o início
que os subsídios iriam ser repostos depois do programa de assistência financeira, que termina em 2014. Terá havido aqui uma falha de comunicação ou houve mentira aos portugueses? Há uma falha de política e há uma mudança de política. Portanto, não há mentira. O que acontece, eu digo que o Primeiro-Ministro faltou à verdade aos portugueses e mais valia ter assumido politicamente o que aconteceu. Mentiu. Porque o que acontece está à vista. É que as medidas de recessão têm implicado uma diminuição das receitas. Como há uma diminuição das receitas, o Governo precisa de mais medidas de austeridade. Mas neste e por caso isso concreto muda não os mentiu. subsídios. Não mentiu aos portugueses, nunca mentiu aos portugueses. Neste caso concreto, iria repor os subsídios numa data, no final do período de ajustamento. Com diminuição das receitas, não é verdade. Alongou um ano. No final do período de ajustamento. ajustamento. Senhores, muito obrigada. Rui Paulo Figueiredo, Sérgio Azevedo, foi um gosto recebê-los neste Em Foco. Fica por aqui o Em Foco de sexta-feira. Na próxima semana, mais temas estarão em foco.